Falar de Karun não se limita ao fato de ele ser uma história religiosa recitada no Alcorão Sagrado, nem a um antigo relato hebraico no livro dos Números. Em vez disso, é um texto entrelaçado em que a crença se cruza com a história, a exortação moral se mistura com a imaginação popular e o mito encontra a realidade geográfica. Entre os versículos de Surat Al-Qasas, que descrevem sua riqueza tirânica tão imensa que as chaves de seus tesouros eram um fardo até mesmo para bandos de homens fortes, e as narrativas judaicas que o apresentam como um líder rebelde conhecido como Corá, surge um retrato complexo de um homem que combinou riquezas obscenas com grande transgressão apenas para encontrar seu fim na grande deglutição da terra. No entanto, a história não ficou confinada às escrituras. Ele transbordou para a memória popular, desde lendas alquímicas que afirmam que ele conhecia o segredo de transformar metais comuns em ouro, até contos que ligam seu nome ao lago Karun, no Fayum, e ao grandioso palácio de Kar. A história se mistura com a lenda, e o turismo se entrelaça com o simbolismo religioso. Neste vídeo, mergulharemos no mundo de Karun, examinando sua linhagem e sua relação com Moisés, investigando o segredo de sua riqueza e seus tesouros perdidos, explorando o esplendor de sua procissão e as intrigas que ele planejou, culminando na cena do engolimento da terra que o transformou em uma lição de moral duradoura. Portanto, fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para que você não perca nenhum conteúdo novo. Estabelecer a identidade de Karun e entender sua linhagem constitui a principal porta de entrada para interpretar a divergência entre as duas perspectivas narrativas encontradas no Alcorão Sagrado e na Bíblia hebraica. No texto do Alcorão, Karun é apresentado como um dos povos de Moisés e como pertencente à casa de Levi, filho de Jacó, sem uma cadeia genealógica detalhada. As tradições exegéticas, entretanto, acrescentam que ele era Karun, filho de Yashar, filho de Coate, filho de Levi, ou seja, descendente do núcleo da casa sacerdotal conhecida como os Levitas. Alguns relatos indicam que ele já foi apelidado de Al-Munawar, o Radiante, pela beleza de sua voz ao recitar, antes que a arrogância o corrompesse e ele se transformasse em um símbolo de riqueza excessiva, tão grande que as chaves de seus tesouros eram um fardo até mesmo para bandos de homens fortes. Seu nome também aparece na Surat Ghafir, ao lado de Faraó e Ramã, na declaração divina a Faraó, Ramã e Karun, mas eles disseram um feiticeiro mentiroso. Essa associação o situa firmemente no campo da negação. Na Bíblia hebraica, especificamente em Números, capítulo 16, surge um retrato diferente de Karun por meio da figura de Corá. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, é retratado como um levita genuíno, não conhecido por tesouros ou grandes riquezas, mas sim por uma rebelião política religiosa contra Moisés e Arão em relação à autoridade religiosa e à liderança ritual. As narrativas do Alcorão e da Bíblia convergem ao traçar a linhagem do personagem até a casa de Levi em seu ato de rebelião e em seu fim definitivo ao ser engolido pela terra. No entanto, o Alcorão destaca a tirania da riqueza e da ostentação, enquanto a Torá enfatiza a insurreição religiosa. Os estudiosos têm divergido quanto ao fato de Karun e Corá representarem duas figuras distintas ou duas interpretações de uma única história. No entanto, a mensagem subjacente continua a mesma. A arrogância, seja ela nascida da riqueza ou da autoridade, leva inevitavelmente à destruição. Corá aparece na Bíblia hebraica no livro dos Números, capítulo 16, como líder de uma rebelião política religiosa. Ao redor dele se reuniram 250 homens entre os notáveis dos filhos de Israel, a maioria deles anciãos e líderes da comunidade que protestaram abertamente contra Moisés e Arão, declarando: "Vocês foram longe demais para toda a congregação. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que então vocês se exaltam acima da Assembleia do Senhor?" O cerne da objeção deles era a rejeição do domínio exclusivo de Moisés e Arão sobre a liderança espiritual e ritual e a exigência de expandir o sacerdócio para incluir o restante dos filhos de Levi. A resposta de Moisés não foi um debate político, mas um chamado para um teste espiritual. Cada homem deveria pegar um recipiente sensor para incenso,
colocar fogo e incenso nele, e em seguida apresentar-se diante do Senhor para que o próprio Deus revelasse quem ele havia escolhido para o serviço sagrado. No dia marcado, Corá e seus seguidores se reuniram na tenda do encontro, ficando juntos em uma dramática reunião em massa. Mas o momento do julgamento chegou com uma rapidez chocante. A terra se abriu sob os pés de Corá e de sua facção, engolindo-os juntamente com suas famílias e tudo o que possuíam, enquanto o fogo saía do Senhor e consumia os homens que haviam oferecido o incenso. Assim terminou uma revolta que havia começado com um pedido de igualdade religiosa, mas que terminou com uma severa punição coletiva, que ficou gravada na memória dos filhos de Israel como um aviso severo do perigo inerente à rebelião contra a liderança escolhida por Deus. A história da riqueza de Carum, conforme divulgada por comentaristas e pregadores, não explica diretamente o mecanismo preciso pelo qual suas riquezas foram acumuladas. A primeira narrativa retrata Carum como um homem que dominou os corredores internos do poder e se aproximou da corte faraônica, acabando por ocupar uma posição influente, às vezes descrita na literatura sermônica como ministro para os assuntos dos hebreus. Embora essa formulação não seja estabelecida por nenhum texto do Alcorão, ela parece socialmente plausível, pois explica como o domínio político pode gerar canais extraordinários de enriquecimento por meio de privilégios de cobrança e tributação. Surgiu um sistema semelhante ao que hoje seria chamado de rent-seeking, ou aluguel baseado em influência, em que a proximidade com o Estado se torna um meio de impor taxas, comissões e monopólios. Dessa forma, a riqueza de Carum foi transformada em uma estrutura genuína de poder. O que importava não era apenas o peso das chaves do tesouro, mas o fato de que todo o sistema se inclinava a seu favor. A segunda narrativa situa Carum em uma estrutura moral e didática. Disse que ele pediu ao profeta Moisés que a paz esteja com ele, que orasse por sua prosperidade, prometendo que sua riqueza serviria como uma ponte para os pobres e uma fonte de generosidade. No entanto, quando seus tesouros se multiplicaram, ele não cumpriu sua promessa. Aqui, o objetivo é menos a documentação histórica do que o enquadramento ético da trajetória da riqueza. Em seu início, uma aliança foi forjada em torno do benefício público, mas isso logo foi substituído por uma arquitetura voltada para o espetáculo, centrada em procissões, adornos e exibição externa. Assim, o dinheiro deixou de ser um instrumento de solidariedade social para se tornar um meio de atrair a atenção e deslumbrar os outros. O último deslize ocorreu quando a noção de riqueza como uma bênção confiada desapareceu e um discurso de direito absoluto tomou seu lugar. Eu sou a causa, eu sou a fonte, somente eu. Nesse ponto, o versículo do Alcorão é evocado. Fazei o bem como Deus vos fez o bem, e não procureis a corrupção na terra, esclarecendo que o problema não está na riqueza em si, mas na inversão de seu propósito de distribuir benefícios para a acumulação ostensiva enraizada no orgulho. Uma terceira narrativa mítica também ganhou força, alegando que Carum possuía o conhecimento da alquimia, ou seja, um elixir capaz de transformar metais comuns em ouro, apesar de não ter nenhum fundamento religioso. Esse relato se espalhou porque respondeu a uma pergunta persistente: de onde veio sua imensa riqueza? Ele desempenhava 3 funções narrativas. Primeiro, ele explicou o enriquecimento repentino por meio de um conhecimento técnico secreto, em vez de herança ou comércio. Em segundo lugar, intensificou as imagens de tesouros e chaves pesadas, como uma consequência natural da fabricação de ouro. Em terceiro lugar, ela aguçou a lição de moral ao vincular a declaração dele: só me foi dado isso por causa do conhecimento que possuo. A ideia de alquimia, em que o conhecimento se tornou um símbolo de autodeificação em vez de compreensão genuína. O que chama a atenção é que o relato bíblico de Corá não faz nenhuma referência a riquezas ou tesouros, apresentando-o apenas como um rebelde político-religioso, sem nenhuma indicação de riquezas ou exibições de esplendor. Esse contraste destaca claramente a diferença na perspectiva narrativa. O Alcorão faz da riqueza a prova central que levou à queda de Carum, enquanto a Torá se concentra na tentação da autoridade e liderança religiosas, não na riqueza material. Quando o texto do Alcorão descreve a riqueza de Carum, ele não se refere diretamente a ouro, prata ou cofres de tesouro. Em vez disso,
ele captura um detalhe extremamente incisivo que resume toda a situação. As próprias chaves são o local do peso, diz Deus em uma cena que se tornou emblemática. De fato, as chaves de seus tesouros eram tão pesadas que sobrecarregavam um grupo de homens fortes. Essa imagem eloquente transfere o peso das tesourarias para os próprios instrumentos de acesso a elas. O fato de as chaves causarem dificuldades por si só implica que o que está por trás das fechaduras está além da imaginação. É o retrato de uma riqueza que não pode ser carregada, uma fortuna que esgota as pessoas apenas no manuseio de suas chaves, sem falar no confronto com o que está por trás das portas. A partir desse ponto, a expressão "as chaves dos tesouros de Karun" tornou-se, no discurso sermônico, um emblema conciso de riquezas excessivas. A escolha de palavras do Alcorão aprofunda esse significado. O verbo tanu significa curvar-se ou cambalear sob peso extremo, sugerindo que o fardo pressiona o portador até que ele se incline sob ele. Al-Uzba denota um grupo coeso, e a descrição homens de força completa a hipérbole pretendida. Se eles fossem fracos, sua incapacidade seria compreensível, mas o fato de as chaves pesarem sobre homens de poder representa o auge da amplificação retórica. Com essa precisão linguística, a cena se expande visualmente dentro da tradição de pregação e da imaginação popular. Além disso, há detalhes da procissão de Caronte, colunas de mármore douradas com ouro, pisos de pedra polida, portas de sândalo, séquitos de servos e criados e seu surgimento adornado com esplendor, como se ele fosse o soberano da terra. Esses enfeites, apesar das variações em sua transmissão, servem a uma única ideia, a arrogância visual que acompanha a riqueza quando ela se torna um espetáculo. Por isso, alguns relatos afirmam que as chaves de seus tesouros eram transportadas em animais de carga por causa de seu número, uma narração que reforça o significado sem introduzir um novo julgamento. Assim, pode-se dizer que o Alcorão destaca Karun como um símbolo da tentação da riqueza por meio da imagem de suas pesadas chaves, ao passo que a Torá o retrata como um líder que se rebelou contra Moisés e Arão, tornando sua aprovação uma luta pelo sacerdócio, em vez de uma consequência da riqueza material. Os detalhes da conspiração de Karun contra Moisés, que a paz esteja com ele, não aparecem no texto primário das Escrituras. Em vez disso, eles foram preservados em narrativas exegéticas e sermônicas como uma ilustração do colapso moral quando a riqueza e o prestígio passam a dominar o seu possuidor. O relato comumente circulado descreve Karun planejando um esquema astuto para afastar Moisés do coração do povo, fazendo uma acusação chocante que atingiria sua posição espiritual. A cena foi cuidadosamente encenada em termos retóricos. O público foi convocado para uma grande reunião, uma mulher foi subornada com dinheiro para aparecer como falsa testemunha, e a acusação de imoralidade foi lançada contra o profeta de Deus à vista da multidão, em uma tentativa de desestabilizar sua imagem perante as massas. No entanto, o momento do confronto mudou todo o espetáculo. Quando a mulher foi levada à presença de Moisés, que a paz esteja com ele, ela confessou que eles a haviam contratado para dar falso testemunho. A trama desmoronou, sua fumaça se dissipou e o escândalo foi exposto publicamente. Essa narrativa, melhor compreendida como um texto didático popular do que como um relato histórico vinculativo, revela dimensões éticas profundas. Ele mostra como o equilíbrio de poder se distorce quando o dinheiro é usado para fabricar uma realidade falsa, como o engano acaba se desvendando e se abatendo sobre seus arquitetos, e como a estatura dos lucros não é destruída pelo clamor da propaganda negra, mas permanece intacta enquanto a verdade estiver clara nas entrelinhas. A história também aponta para o presente. Isso sugere que o capital simbólico, a reputação, a imagem e a influência podem ser usados como armas para causar danos, mas não podem resistir à força da verdade, sob a tirania. A primeira vítima é a consciência, e a primeira coisa a ser exposta é a falsidade. No auge do julgamento, a justiça divina se manifestou de forma rápida e decisiva. Então fizemos com que a terra o engolisse, bem como a sua habitação. Infelizmente, em um único momento, a terra engoliu o homem, sua casa e seu domínio, e todas as suas exibições desmoronaram com ele. Nenhuma facção veio em seu auxílio e nenhum estratagema lhe foi útil. O impacto social foi imediato e chocante. Aqueles que ainda ontem cobiçavam o esplendor de Karun,
agora se transformaram em admoestadores, reconhecendo que a expansão e a restrição estão nas mãos de Deus e que o fim de Carum não foi uma anomalia, mas um padrão estabelecido nos destinos da arrogância e do excesso. Assim, a conclusão da Surá chega para recalibrar a escala de valores. O que havia brilhado na procissão se extinguiu e o que havia sido considerado uma grande fortuna se revelou, no primeiro teste, uma profunda fragilidade. Essa imagem encontra seu eco no livro dos Números, capítulo 16, em que Corá e os que estavam com ele são punidos com a divisão da terra e são engolidos. Um paralelo evidente, mesmo que a perspectiva narrativa seja diferente nas trajetórias do Alcorão e da Bíblia, o solo em si se torna um juiz executor. A terra que uma vez testemunhou a exaltação recupera o que foi criado sobre ela, e a casa, construída com base em motivos de dominação, se dobra sobre seu proprietário. No final, essa memória religiosa não é apenas uma descrição geológica de um evento, mas uma retórica moral que cria um equivalente visual de justiça que não requer força humana. A deglutição de Carum representa, portanto, a eliminação do falso prestígio, juntamente com seus locais físicos, casas, armazéns e tesouros, e uma redefinição de valor a partir do zero. No idioma hebraico, o provérbio Ashir Kakorá, rico como Corá, estabeleceu-se firmemente, desempenhando uma função social dupla. Por um lado, denota riqueza extrema, e por outro, alude sutilmente à ética da riqueza e seus limites. A figura de Corá, ou Carum, não permaneceu na memória coletiva apenas como um símbolo de posse de tesouros, mas evoluiu para uma lição de moral herdada, uma história de riquezas que tentaram seu proprietário a diluir a gratidão e a justiça, transformando a bênção em maldição. Por essa razão, o provérbio é usado hoje em dia com um tom de advertência ou até mesmo irônico quando alguém é descrito como rico, como Corá, sinalizando abundância de riqueza acompanhada pelo perigo da arrogância ou condescendência para com os outros. Por trás desse ditado estão as narrativas sermônicas, como a história da descoberta dos tesouros de José, que reforçam a imagem da riqueza excessiva, não para atrair a imitação, mas para lembrar aos ricos que o dinheiro, desprovido de gratidão e justiça, primeiro leva à subsidência moral antes de levar ao colapso físico, ou seja, à erosão da posição, da reputação e da tranquilidade interior. No Faium, a história brilha através de dois nomes que permanecem presentes até hoje: o Lago Carum e o Palácio Carum. Muitas pessoas consideram esses locais como o estágio da deglutição ou a localização do tesouro de Carum. No entanto, a interpretação arqueológica remete o Palácio de Carum a um templo ptolemaico ou romano dedicado ao deus Dionísio e conecta historicamente o lago ao antigo Lago Morris. Isso faz com que a ligação entre esses marcos e a narrativa de Carum seja uma conexão onomástica de herança enraizada na nomeação e na tradição, em vez de evidência material de uma associação direta com o próprio Carum. No entanto, o poder do nome permanece vivo na memória turística e popular. O letreiro, por si só, já é suficiente para estimular a imaginação e chamar a história para o primeiro plano. Mesmo na ausência de locais de tesouro comprovados, a distinção sutil fica clara entre uma narrativa que se alimenta de nomes e imagens e a arqueologia, que exige evidências, uma distinção que protege o pesquisador de confundir a tradição oral com os resultados da escavação. Dessa forma, o local mantém seu encantamento simbólico, enquanto os estudos preservam seu método, e o lago e o templo são testemunhas de como a nomeação pode criar uma narrativa de longa duração que perdura na memória coletiva. Em última análise, a história de Carum não está na localização de seus tesouros, mas na sedução do adorno e em quem sobrevive a ele. O Alcorão resume a medida em uma única declaração: busque com o que Alá lhe concedeu a morada da outra vida e não se esqueça da sua parte no mundo. Entre a procissão do esplendor e a grande deglutição, uma frase se destaca: recebi isso apenas por causa do conhecimento que possuo. Aqui começa o declínio e, com isso, chegamos ao final do vídeo de hoje. Não perca a chance de acompanhar todo o novo conteúdo, inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificação para receber todas as novidades assim que elas chegarem.